Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos ter aula de geografia, certo? No livrinho de vocês, na página 374, certo? Nós iremos estudar as partes de um rio. Nós sabemos que o rio ele é formado por várias partes, certo? Tem a nascente. Aí no livrinho de vocês vem toda a numeraçãozinha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então vocês vão me acompanhando aí, tá certo? Nós sabemos que no rio ele tem a nascente. A nascente é o local onde o rio nasce. Então, a primeira parte do rio é onde ele nasce, né? Isso que se chama nascente. Aí depois vem o afluente. Afluente é onde o rio deságua em outro rio ou em outro lago. É a água da nascente vem, passa, vem caminhando e vai desaguar no afluente, ou seja, em outro rio ou em outro lago. Depois vem a margem, né, que é uma faixa de terra localizada junto às águas do rio, certo? Depois vem um lago, que é uma porção de água acumulada em uma parte rebaixada do terreno. Então, lá embaixo do terreno tem uma parte de água, uma porção de água acumulada, chamada de quê? Lago, certo? Tem o leito. O leito é o local por onde correm as águas de um rio. E a foz, por último, é o local onde o rio despeja suas águas, sendo no mar ou então em outro rio, certo? Então, a última parte do rio é a foz, que é por onde ele passa todo o percurso, né? Faz todo esse percurso e chega na foz. A foz é onde ele vai despejar suas águas. Tanto pode ser no rio, em outro rio, ou pode ser também no mar, tá certo? Iremos estudar também o tempo, clima e estações do ano. O tempo atmosférico. Sempre que observamos se o dia está chuvoso, frio, ensolarado ou quente, estamos verificando as condições do tempo atmosférico, né? Naquele momento. Essas condições podem mudar com certa frequência, né? Por exemplo, durante o mesmo dia, o tempo pode estar chuvoso pela manhã, ensolarado à tarde, né? Isso assim acontece muito em Bodocó, às vezes, né? Tem dia que amanhece muito frio, né? Mas de uma hora para outra muda completamente o tempo, né? Começa o sol quente, então isso aí é a mudança do tempo atmosférico, certo? O clima. Pode identificar o clima, né, as características do clima de um lugar observando e registrando as variações do tempo atmosférico durante muitos anos. Algumas características dos climas são a temperatura média, a quantidade de chuvas, o vento, entre outros, certo? Em alguns lugares do Brasil o clima é quente, aqui no Nordeste é muito quente, não é isso? Já no Sul já é mais frio, né? Apresenta uma temperatura elevada durante praticamente o ano todo. É o caso do Nordeste. Aqui, Bodocó, essas regiões próximas aqui, o tempo é muito quente, né? E é praticamente durante todo o ano. Já em outras regiões, né, existe também o clima chamado inverno, né, que geralmente o tempo é mais frio, né, em maior parte do restante do país, né. O clima, entre outros fatores, também influencia diretamente na vegetação natural, nós sabemos. A vegetação se desenvolve espontaneamente em um lugar, né? Aí no livrinho de vocês tem duas imagenzinhas, A e B, né? Que é a paisagem A. Vocês podem observar aí que é uma floresta com grande quantidade de árvores e outras plantas, né? A característica do clima daí é chuvoso, né? Que favorece o desenvolvimento dessa vegetação densa. Então, quanto mais o clima é mais frio, mais chuvoso, certo? É onde existe uma vegetação mais densa, maior, né? Mais árvores, mais diversidade de plantas. Na imagem B, é uma vegetação que ela se desenvolve no lugar de clima quente, praticamente nordeste, e com pouca chuva, né? A maior parte de suas plantas resiste à falta de água e perde suas folhas na época da seca. Porém, quando as chuvas caem, as plantas rebrotam verdes e vivas. É justamente o caso aqui da nossa região, né? Da Caatinga, né? Isso, minha gente. Iremos também estudar as estações do ano, né? Nós sabemos que as estações do ano, elas são primavera, verão, outono e inverno, são 4, né? São períodos do ano que representam determinadas características climáticas, né? Nos lugares onde essas estações são bem definidas, é possível notar também mudança na temperatura, tanto do ar, né, como na quantidade de chuva também nas paisagens, certo? No Brasil, ocorre principalmente a porção na parte sul do país. Ela geralmente vem essas
4 estações, né? Aí tem um textozinho aí no livro de vocês, né? Vamos acompanhando aí. Você tem uma estação favorita? As folhas e flores brotam e os dias quentes de primavera trazem vida nova. É uma ótima época para brincar ao ar livre, fazer um jardim ou assistir a um jogo de futebol. Os dias quentes de verão são ótimos para nadar ou brincar na praia. Às vezes, uma chuva traz um alívio bem-vindo ao calor. Nos dias de outono, frios e cheios de vento, as folhas das árvores mudam de cor e ficam amareladas, alaranjadas, avermelhadas ou até amarronzadas. E os dias ficam mais curtos. No inverno, o sol se põe mais cedo e as crianças que moram nos lugares onde neva brincam de esquiar, andam de trenó ou constroem bonecos. Aí é um textozinho no livrinho de vocês explicando as 4 estações do ano, né? Cada parágrafo desse que tia Flávia leu é referente a uma estação do ano. Em alguns lugares do país, nosso país, né? As 4 estações do ano são bem definidas, né? É o que ocorre em grande parte do nosso país. As temperaturas são altas durante praticamente o ano todo. E em alguns lugares, as estações do ano geralmente se diferenciam pela quantidade de chuva, né? Com uma estação seca e outra bem chuvosa. Aí no texto, no livro de vocês, tem 2 imagenzinhas aí, né? Tem uma vegetação que está presente no Parque Nacional das Emas, né? Olha a estação muito seca nessa imagem aí, né? Na estação das Emas, a estação lá é muito seca. E na outra imagenzinha aí, onde a vegetação representa uma estação mais chuvosa, né? E é no mesmo lugar. Uma parte ela está seca e na outra parte ela está bem chuvosa. E para terminar, nós iremos lá para os recursos naturais. Alguns dos elementos naturais que estudamos anteriormente são importantes recursos que utilizamos na nossa vida. São chamados de recursos naturais, né? Os recursos naturais nós sabemos que são o ar, as plantas, a água, o solo, não é isso? Então vamos lá. O ar é um elemento essencial para a nossa vida. Nós precisamos dele para quê? Para respirar. As plantas, elas protegem o solo e proporcionam sombra e ar puro. Algumas delas são utilizadas em nossa alimentação e na alimentação de outros animais, né? Então nós sabemos que as plantas, elas trazem para a gente o ar puro. É por isso que é importante a gente preservar a natureza, preservar as árvores, e não podemos cortá-las, né? Porque elas é quem traz aquele ar puro para a nossa saúde. A água é um recurso fundamental para a nossa vida e também dos outros animais, pois precisamos tomar água para sobreviver. É isso? Também utilizamos água para tomar banho, para cozinhar, para irrigar as plantas, né, entre outras finalidades. Nós sabemos que a água ela é muito importante para a nossa saúde também, né? Nós precisamos dela para sobreviver, não é isso? E por último, o solo, que as plantas se desenvolvem e sobre elas as pessoas fazem construções, como casas, prédios e estradas. Então, todas essas são as 4 partezinhas dos recursos naturais.